fala África para você, você lembra de quê? Fome, AIDS, negros, conflitos. Assista essa aula de hoje e veja o que mais cai no Enem e no vestibular sobre o continente africano. Vem comigo! E aí galera do meu coração, tudo certinho? Eu sou o professor Marcelo, seu professor do canal Geografia Irada, né? E agora em breve, aí no começo de junho, teremos aí um novo site, o geografiairada.com.br, com grande material totalmente de graça voltado para Enem, vestibular e concurso público. Acesse aí, né? Veja, se você se inscrever aí no site, no canal, terá acesso a participar dos simulados mensais, beleza? Eu sou o professor Marcelo, seu professor de Geografia, eu e você, junto em busca da sua vaga na universidade. Bom, a aula de hoje falaremos sobre o continente africano, um tema bem pertinente aí para o vestibular e para o Enem. É uma aula que seria muito extensa, eu sei que é cansativo ver uma aula de 40, 50 minutos, nós vamos falar realmente o que mais cai no Enem, aí em média 20 minutos. Faremos outras aulas aí, né, para vocês sobre conflitos na África, né, algumas outras aulas separadas para você também ter acesso a esse conteúdo para chegar no Enem firme, forte, beleza? Então, o continente africano ele é um dos maiores continentes do mundo, né? O continente onde começou a civilização humana. Mas o que mais cai para a gente na parte de geografia no Enem é o processo de colonização, descolonização, fica atento a isso, como foi a colonização da África, como foi a descolonização. A parte que nós vamos fazer separado, que é de conflitos, também cai bastante. A parte dos aspectos econômicos e físicos. Isso é o que mais cai. É o que a gente vai grudar, é o que a gente vai fazer nessa aula aqui para vocês, de 20 minutinhos aí para você estar atento, tá? Então começamos lá. Marcelo, como foi a colonização? A colonização do continente africano, ela foi feita através de um acordo chamado Tratado de Berlim, que ele foi lá assinado, né? Foi feito um acordo de 1884 a 1885, os países europeus assinaram um acordo separando a África em colônias. Beleza? Eles precisavam, claro, de matéria-prima e produtos tropicais, né, para exportação. Então eles fizeram um acordo para separar o continente africano em colônias. Tá, Marcelo, o que eu tenho que saber disso para o vestibular? Além desses dados históricos. Eu tenho que saber que esse processo de colonização, essa separação dos países, não respeitou as etnias, deixando tribos inimigas no mesmo território e separando tribos. Então um dos motivos, né, um dos principais motivos dos conflitos nesse continente está associado ao processo de colonização. Fique atento a isso, isso é importante você saber. Ah, Marcelo, mas o que tem a ver essa questão? Lembra bem assim, dá um exemplo de um conflito, né? Lembra do conflito de Ruanda, que foi em 94, onde Tutsis e Hutus, né, uma tribo tentou exterminar a outra, onde gerou mais de 1 milhão de mortos. Uma colônia belga, tá, que aconteceu isso em 94. Veja o filme aí, Tiros em Ruanda ou Hotel Ruanda, que é uma boa, né, uma boa parte de você entender um pouquinho esse conflito que tem a ver com o processo de colonização. Tranquilo? Tá, Marcelo, e a descolonização? A descolonização. Bom, a descolonização do continente africano, galera, ela está associada diretamente ao período pós-Segunda Guerra Mundial. Então a Europa estava enfraquecida, né? Ela foi palco da guerra. Então essa dificuldade que ela estava tendo na sua reconstrução e a preocupação, né, tem uma grande preocupação, porque nesse momento era um momento chamado Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial até a década de 90. Então que a União Soviética ela chegasse ali na colônia, desse o apoio para o país conquistar a independência e virar socialista. Então claro que os países europeus eles foram lá, né, cederam a independência, apoiando geralmente algum governo ditador que ia manter relação direta lá com a metrópole, com esse país europeu. Beleza? Alguns países ali conseguiram sim a sua independência e até viraram socialistas, mas a maior parte dos países permaneceu ligados, né, à questão lá da metrópole, com esse apoio da Europa a ceder a independência para eles, tranquilo? E isso, claro, depois a briga interna de poder ali, né, quem queria o poder, gerando vários exércitos rebeldes, você viu esses vários filmes aí, criando lá, recrutando crianças, mulheres, para manter o conflito, tentar assumir o poder. Né? Tivemos conflito em Angola, na Nigéria, tudo relacionado a isso pela briga do poder. Algumas famílias conseguiram manter o poder, que depois foram perdendo lá, né, através da Primavera Árabe, como é o caso do Egito, que foi passando de pai para filho, e claro que a população se revoltou. Vamos deixar isso para a nossa próxima aula sobre conflitos na África. Vamos continuar aqui então, tá? Beleza? Entendeu o processo de colonização e o processo de descolonização? Tranquilo. Agora vamos, antes de entrar na parte
econômica para vocês e a parte humana, ali falando um pouquinho dos problemas da África, vamos falar para vocês do termo duas Áfricas. Marcelo, duas Áfricas? Sim, claro, nós temos várias regiões no continente africano, mas existe um termo chamado duas Áfricas. Quando falar duas Áfricas para vocês, é a África negra e a África branca. A África branca fica no norte da África, chamada África saariana, né? A população árabe que migrou do Oriente Médio ocupou aquela região, como Marrocos, ali o país Marrocos, Argélia, Egito. Essa é a África branca. A África negra, que é abaixo do Saara, a subsaariana, é onde tem os principais problemas na África. População tribal, onde realmente a fome, a AIDS, os conflitos, onde tem muitos minérios, né? E esses minérios também são motivos de conflito nesse continente. É a África realmente onde tem os piores IDHs, né? Destaque ali para Chad, próprio Sudão, Etiópia, Eritreia, são países realmente muito pobres e com muitos problemas de saneamento, de fome, de desigualdade. A gente sabe que a riqueza desse continente, que é muito relacionada a minérios, ela é exportada e a riqueza fica na mão de poucos, tendo assim uma grande desigualdade. Governos super corruptos, né? E a gente sabe que também a questão tribal, a falta de educação de grande parte desse país, só agrava os problemas do continente africano. Beleza? A expectativa de vida nessa África negra, ela está ali estimada em 45 anos. O que deixa essa baixa expectativa, além dos problemas de saneamento e doença, nós temos a AIDS relacionada a essa doença, que é um dos problemas bem graves, né? A África do Sul, por exemplo, que é o país mais rico ali do continente africano, tem um grande problema com a AIDS. A questão tribal que eu falei para você ainda agrava, porque eles acreditam, né, algumas tribos, que se transar com a menina virgem eles vão curar da AIDS. Isso vai cada vez mais propagando. E também, se população que vive em média 45 anos de idade, eles não têm tanta preocupação assim em cuidar, né, de não pegar a AIDS. É algo que para eles é muito mais importante preocupar com a fome. Continuando aqui a nossa parte, a gente vai falar sobre a África, claro, para vocês, falando dos problemas da África, relacionados à África branca, África negra, principalmente da África negra, fome, desigualdade, miséria, os conflitos relacionados pela briga e exportação, né, desse mistério, pela briga do poder nesse país, e também alguns conflitos religiosos estão se intensificando nesse continente. Um destaque para a Nigéria, tá? Beleza, tá? Vamos, novamente eu vou falando da África, vai caindo em conflitos, e a gente vai deixar isso para a nossa próxima aula. Tá, Marcelo, é a parte econômica do continente africano. Bom, a África ela é economia e extração de minérios. A sua formação geológica é bem parecida com o Brasil. Né? Lembra que eles eram unidos na questão lá do Pangeia, ou mais precisamente no Gondwana, foram separando. Então, o Brasil também é um país muito rico em minério. O continente africano também nós temos vários minérios, destaque para ferro, destaque para manganês, até bauxita, o alumínio, né? Dentre outros minérios como ouro, diamante. Você viu isso aí em vários filmes. E também hoje cresce muito o petróleo no continente. Né? Vários países acabam levando a estrutura para esse país e começam a extrair petróleo, como a China hoje está muito presente nesse continente africano. Dos países aí de destaque hoje, que vem destacando muito, Angola, é um país que vem destacando muito, tanto é que ela já faz parte da OPEP, a Nigéria, dentre outros países que vem se destacando aí, né, com países com uma boa reserva de petróleo. Beleza? Tranquilo? Então, a economia do continente africano, só para revisar para você, é baseada na extração de minérios, é o destaque, extração mineral, minerais metálicos como ferro, como manganês, e também minerais preciosos como ouro, diamante, minerais raros, que são aqueles minerais, aquele conjunto de minerais que são essenciais para a indústria tecnológica, também estão presentes nesse continente, e hoje o que cresce bastante é o petróleo, e também está ajudando a desenvolver vários países, como a própria Angola, ela vem hoje desenvolvendo e vem crescendo aí, né, tentando eliminar um pouco dessa pobreza, e o país vem erguendo aí, não é um emergente, mas vem superando muito das suas dificuldades. Tranquilaço? Beleza? Parte econômica. Um outro fato interessante para a gente saber do continente africano, que é importante saber, é a parte física para um vestibular.
vestibular, tá? A parte física do continente. Então, o continente, como eu falei para vocês, começamos pela parte geológica. Então, é um relevo antigo, desgastado, né, basicamente formado, né, a maior parte dele é formado por planaltos. Então, o que destaca naquele continente são os planaltos, beleza? Os planaltos são antigos em grande parte. Porém, nós temos algumas montanhas mais recentes, principalmente naquela região do Rift Valley, como eu estou mostrando aqui para você, né? Tem uma movimentação da placa transformante ali, geram tremores, né? Desce mais ou menos pelo chifre da África, na porção nordeste, até mais ou menos ali, mais ou menos a parte central do continente. A previsão é que isso ali, pela movimentação tectônica, né, essa movimentação transformante, aquela parte separe do continente africano daqui a alguns milhões de anos. Ali nós temos o ponto mais alto do continente africano, que é o monte, né, Kilimanjaro, que é bem famoso, né? Ali nós temos, também nasce parte desse Kilimanjaro, é onde vai dar origem ao rio Nilo, né, com o derretimento da geleira ali, dá origem ao Lago Vitória e daí vai correr lá sentido norte até desaguar no mar Mediterrâneo, passando pelo Egito, né, que é o rio Nilo, o principal rio do continente africano. Beleza? Outra parte, falando de geologia, misturei um pouquinho agora de rio para você, mas é algo que nasce naquela região, por isso que eu já dei a deixa para você, mas é a porção noroeste. Ali nós temos uma cadeia do Atlas, uma região montanhosa, e ela afeta diretamente o clima, associado às correntes marítimas frias daquela região, e essa corrente do Atlas impede a passagem da umidade. É por isso que nós temos ali o grande deserto do Saara, né? Uma área semiárida de difícil habitação, uma área anecúmena, que seria uma área de difícil habitação, onde nós temos população nômade, né, que fica em oásis, planta lá seus tamarindos, plantam frutas, mas é realmente uma área de difícil habitação. Tranquilo? Tá. Em volta do Saara, nós temos uma área chamada Sahel, que é uma área de transição entre o deserto e a parte das savanas, tá? Tranquilo? Beleza, então. Então, o clima predominante nesse continente é o clima tropical, é o predominante. Mas por ser um continente muito extenso, tu vê que ele é cortado por Câncer, Equador e Capricórnio, né? Tem os três principais paralelos. Então nós temos a maior parte do clima da região está entre os trópicos, e assim você tem que gravar, ou para a maior parte entre os trópicos, o clima predominante é o clima tropical, que vai ter variação para clima tropical semiúmido, né? Um clima já mais tropical litorâneo, mas o que predomina é o clima tropical. Claro que, apesar de ter grandes áreas desérticas com clima desértico, não só o Saara, um outro deserto importante, fica mais puxando para o sul, que é o deserto do Kalahari. Já esse deserto Kalahari, ele está muito associado à corrente marítima fria, corrente de Benguela, que não deixa a umidade chegar, uma área também com alguns planaltos, então formando assim uma grande área desértica. O que chama a atenção para a gente, além desses desertos, é a vegetação de savana, que você vê bem em filme, né? Aquelas gramíneas amareladas com pequenos arbustos, que é a mesma característica do cerrado brasileiro. Uma vegetação adaptada ao clima tropical semiúmido, um clima com duas estações, uma chuvosa e uma mais seca. É uma vegetação tropófila, que a gente fala, que está adaptado a essa característica, né? Arbustos retorcidinhos, bonitinho, e a gramínea amarelada. Tá, Marcelo, e a floresta? Tem floresta sim, nós temos florestas sim, no continente africano. Sim, né? Lembra dos filmes, né, com os gorilas? A floresta do Congo, que é bem importante, que ela pega mais ou menos na região mais próxima ao Equador ali, né? Puxando o centro-oeste do continente africano, nós temos uma região de floresta, um clima, né, equatorial também, clima bem chuvoso, como o clima da Amazônia, e com isso temos uma floresta com as mesmas características, uma floresta tropical naquela região. Ali nós temos também alguns rios, que seriam os outros dois rios mais importantes do continente, que é o Níger e o Congo, associado com o Nilo, que eu já tinha falado para você. Outros rios da região, temos sim outros rios menores, e também temos muitos rios intermitentes, que é rios que secam devido à parte seca, à falta de chuva nessas áreas desérticas. Tranquilo? Beleza? Matamos aí, falamos de geologia, falamos da hidrografia, do clima para vocês e também, né, falamos para você da vegetação. Só um detalhezinho, no norte ali, com o mar Mediterrâneo, nessa fronteira, nós temos um clima mediterrâneo, que é um clima com verão bem prolongado, né, e a vegetação também é mediterrânea nessa área. Uma outra área para fechar essa aula, que é importante a gente saber, que é aquela região do chifre da África ali, né, que pega a Somália, a Eritreia, a Etiópia, que é uma área que tem bastante conflito também. É uma área que vem ali, que é rota do navio, né, sai do Golfo, passa pelo Mar Vermelho, foi construído o canal do Suez, ali, né, que administra o Egito, e que é onde passa uma grande parte do navio para chegar até o Mar Mediterrâneo, para levar mercadorias para a Europa ou então levar para a América. É uma grande rota comercial.
gerou até filme, deve ter visto isso. É uma área onde tem os famosos piratas que vão saqueando, vão sequestrando navios ali, e é uma área realmente muito preocupante ali, essa questão dos conflitos que são gerados nesse Norte da África, mas são países bem pobres, né? Como a Etiópia, como a Eritreia, como a Somália, são entre os países mais pobres do mundo, ok? Bom, espero que você tenha entendido bem essa aula. É uma aula, como eu falei no começo, uma aula básica. Meu objetivo nessa aula realmente é você, né, tá preso ali no que mais cai no Enem. Fora isso que eu falei na aula de hoje para você, nós teremos uma aula em breve, tá? Vou gravar aí ou semana que vem essa nossa aula, ou na próxima semana de certeza, uma aula sobre os conflitos na África. Então essa aula realmente é o que mais está caindo aí no Enem, beleza? Lembre-se, duas Áfricas, África branca, África negra. Né? A questão da África Negra tem os piores problemas, os piores IDHs desse continente. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Escreva aí, né? Escreva aí no nosso canal, faça lá a inscrição. Nós começaremos a mandar para você todo o material de apoio para ajudar você a sua conquista. Compartilhe aí se você gostou. Um grande beijo, professor Marcelo, e tamo junto em busca da sua tão sonhada vaga na universidade. Um beijo no seu coração, eu acredito em você.